Se você ficou interessado em saber mais sobre bonificação, essa conversa vai ser fácil, porque a coisa mais legal que uma ação pode fazer é bonificação. É o que eu mais gosto quando acontece. Eu fico extremamente feliz de ter que explicar como é que funciona isso, porque eu gosto muito quando uma ação faz bonificação. Então, vamos nesse vídeo discutir o que acontece, como é que funciona. Vai ser um vídeo rápido, porque é simples a bonificação, mas tem um detalhezinho que você tem que prestar atenção que muita gente faz errado. Então, vamos começar essa conversa. Bom, primeiramente, o que é bonificação? Bonificação é quando uma empresa tem lucro, certo? O que uma empresa faz quando ela tem lucro? Geralmente ela distribui dividendos. É isso que a maioria das empresas faz a distribuição de dividendos. Mas uma outra coisa que ela pode fazer é quando ela está com esse lucro em caixa, ela pode escolher, em vez de pagar dividendo para acionista, ela aumentar o tamanho dela. Então ela pega essa reserva de lucro que ela tem e ela faz um aumento de capital. Ela vai fazer a empresa ser maior, ela vai emitir mais ações e o ativo total dessa empresa acaba se valorizando. Ela é uma empresa mais cara agora. E já que ela pegou parte desse lucro para poder transformar em mais ações e ficar uma empresa maior, aumentar o capital social dela, ela vai dar mais ações para quem já tem ações dela. Então, se você já tem ação de determinada empresa, ela for fazer bonificação, você vai ganhar mais ações daquela empresa. Na prática, é como se ela fosse te pagar o dividendo, só que e você pegasse esse dividendo e automaticamente comprasse mais ações dela, entendeu? É a mesma coisa do que se acontecesse isso. Não é bem a mesma coisa, porque dá uma diferencinha ali em algumas taxas, algumas coisas, mas funciona mais ou menos assim. Você está ganhando mais ações ao invés de estar recebendo dividendos sendo pagos. E diferente de subscrição, você não precisa pagar para poder receber essas ações. Elas vão cair gratuitamente na tua conta ali, que é a parte mais legal. E você fica sabendo que você vai receber uma bonificação, geralmente também pelo e-mail. Então a tua corretora vai te enviar um e-mail assim, muito parecido com esse e-mail que eu recebi da Clear, avisando que vai ter uma bonificação ali da empresa. Então, veja que nesse e-mail ali está mostrando que a partir do dia 28/11 as ações vão ser negociadas sem bonificação. Então, quem tem ações dia 27/11/2023, que foi tirada a foto no momento, que foi a data com dessa bonificação. Então, ali, dia 27, no final do dia 27, olharam quantas ações tinha para ver quantas você ia ganhar. E ali está falando que você ganharia uma nova ação a cada 20 ações atualmente detidas. Ou seja, em outras palavras, ali mais para baixo está mostrando até 5% do valor que você vai ganhar em bonificação com base na quantidade de ações que você tinha no final do dia 27/11/2023. Se a gente for levar para um caso prático, como é que ficaria aqui? Como é que foi para mim nesse caso? Digamos que no dia 27/11/2023, ou seja, na data com, um dia antes do que estava mostrando ali que as ações passaram a ser negociadas ex-bonificação, eu tinha 500 ações de Itaúsa. No dia 29/11, eu vou passar a ter 525, que são as 500 que eu já tinha, e mais 25 ali que veio de brinde para mim, que é os 5% dessa bonificação. E o melhor, sem eu ter que pagar nada. As ações só apareceram mais 25 para mim no dia 29. A única coisa que tem que tomar cuidado, que geralmente as pessoas esquecem com bonificação, é a alteração dela no preço médio. Essa daqui é a mais contraintuitiva e a gente vai conversar um pouquinho na frente como é que faz a alteração desse preço médio. Mas antes, se você quiser consultar o histórico de bonificação que uma empresa teve, vamos dar uma olhada aqui no Status Invest. Também, logo abaixo dos dividendos, está aqui, bonificação. São todas as bonificações historicamente que aquela empresa já fez. E caso tenha alguma, geralmente é uma bonificação, ela é anunciada e é poucos dias depois que já é dada essa bonificação. Então, é difícil você ver alguma coisa que vai acontecer aqui. Aqui vai ter mais a coisa histórica do que já aconteceu, né? E eu não conheço nenhuma empresa que tem uma grande frequência de distribuição sempre na mesma data, é um negócio meio que randômico. A gente tem Itaúsa, que fez algumas bonificações, tem Bradesco, que faz algumas, geralmente em março e abril, mas não é certeza que ele faz todo ano. Mas são duas empresas, por exemplo, que costumam fazer bonificação. Então aqui a gente tem algumas delas, ó, mostrou dia 22/11, dia 27/11/2023, e é justamente essa que a gente está pegando no exemplo, né? Veja aqui uma coisa muito importante. Esse valor base de R$17,90. Isso daqui é o valor base que você vai ter que considerar para o preço médio. Então, apesar de você não pagar nada, o teu preço médio vai ser alterado. E geralmente é aqui que o pessoal se engana.
E aqui tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Tem gente que fala que Itaúsa não paga muito dividendo, não cresce muito de valor, só que as pessoas geralmente não olham isso daqui. Veja, desde 2018 você ganhou 10% aqui, daí você ganhou mais 10% mais 5% de Itaúsa, que também já considerou aqueles 10% que você já ganhou, daí você ganhou mais 10% em cima de tudo. Então, cara, se você considerar que você está investindo em Itaúsa desde 2018, você pegou todas essas bonificações, primeiro que teu dividendo vai ser maior do que está mostrando aqui em cima, que está mostrando um dividendo de 5,85%. Nem é tão baixo esse dividendo. Mas se você for considerar essas bonificações, cara, teu dividendo no custo de aquisição está muito maior. Inclusive, eu vou fazer um Reels aí, um short explicando isso daqui, fazendo essa conta, porque é uma conta bem legal. Se falam para você que Itaúsa não paga muito dividendo, é porque estão esquecendo de olhar isso daqui, cara. Mas isso é uma falácia que você tem que prestar atenção, porque essa bonificação, como ela é uma forma de um dividendo enrustido ali, né? Um dividendo indireto, que inclusive pode ser uma coisa que venha a ser usado muito mais no futuro, caso os dividendos comecem a ser taxados, é um jeito que a empresa consegue fugir de não ter que pagar o imposto pro minoritário. Porque, afinal de contas, a gente é minoritário, a gente está investindo. A gente não quer pagar imposto sobre dividendo, né? Se vier alguma coisa do governo, que eu espero que não venha, porque no Brasil as empresas, se dividendo já foi taxado, e o Brasil é um dos países que mais cobra imposto em cima de empresa. Então esse negócio de, dividendo não é cobrado imposto. Cara, não é cobrado imposto de quem recebe, porque já foi cobrado para um cacete antes de ser distribuído pela empresa. Entendeu? Então, essa é outra falácia aqui que tem que ficar esperto. Mas isso daqui de bonificação pode ser uma coisa que pode começar a ser usado como um caminho que as empresas vão ter para poder desviar, caso aconteça de ser taxado os dividendos, entendeu? Então, talvez a gente passe a ver mais isso daqui. Só vamos guardar esse preço aqui, esse valor base de R$17,92. Isso daqui vai ser bem importante daqui a pouquinho. Guarda ele na tua cabeça. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você uma coisa que é gratuita, igual bonificação de ação. Que você se inscreva nesse canal aqui. Não custa nada para você se inscrever, você me ajuda e eu te ajudo. Você já viu que eu gosto de trazer conteúdo com bastante coisa dentro dele e de uma maneira bem rápida. E geralmente quando eu estou explicando uma coisa, às vezes eu acabo explicando uma coisinha a mais ali, que eu julgo ser importante você ficar sabendo. Então, por gentileza, se inscreva nesse canal e que agora a gente vai dar uma olhada, depois da sua inscrição, a gente vai dar uma olhada como é que altera o preço médio de uma bonificação de ações, como é que eu fiz na minha planilha de investimento. Então aqui a gente está na minha planilha de controle de investimento e vamos ver o que altera o preço médio, o que você tem que lançar quando tem uma bonificação. Novamente, isso daqui não vai ter uma nota de corretagem, então se você não fizer isso daqui, você pode acabar esquecendo, vai dar problema e você tem que ficar esperto quando acontecer isso. Geralmente, quando você olhar e ver que tem umas ações a mais ali, você vai ver o que aconteceu, vai ver que foi uma bonificação, ou vai ver o e-mail, mas você vai ter que fazer isso daqui. Então, quando que foi a bonificação? Foi dia 29/11/2023. Se eu tinha 1.600 ações, e essas 1.600 ações teve 5% dela, eu vou fazer direto na fórmula aqui dentro da célula. 1.600 vezes 0,05, que são 5%. Então, eu recebi de graça 80 ações da Itaúsa. E eu não precisei pagar nada por isso daqui. Isso aqui foi me dado de bônus, porque é uma bonificação de ações. Só que tem uma coisa, tem muita gente que faz aqui, ó, deixa o preço médio, o preço bruto ali, o valor pago, como zero. E aqui que está o grande erro, cara. Veja, se eu deixar como zero, o meu preço médio fica em 8,37. Só que não é zero. Lembra aquele valor ali de 17,92 que eu pedi para vocês guardarem na cabeça, que isso é importante? Veja que ele nem estava no e-mail da Clear. Tem corretora que não manda aquilo, tem corretora que manda. Geralmente não mandam aquele valor. Você vai ter que pesquisar qual que foi o valor que você deve considerar para bonificação. Apesar de você não pagar nada, para ficar correto tanto na parte contábil da empresa quanto a parte contábil do investidor, você vai ter que lançar o preço aqui naquele valor que está no Status Invest, que é os R$17,92. Então, apesar de você ter pagado zero, não é zero que você tem que lançar para compor o preço médio. Para compor o preço médio, você tem que lançar o valor que tem que ser considerado para aquela bonificação. Então, nesse caso, foi R$17,92. Veja que R$17,92 não tem nada a ver com a cotação. É um valor que você tem que olhar, não é o quanto estava valendo no dia aquela empresa. É o quanto
A empresa disse que você tem que considerar para a parte contábil dela e tua fechar. Então, nesse caso, R$17,92, olha para quanto que vai meu preço médio, para R$9,23. Isso daqui altera totalmente o quanto eu vou ter que pagar de imposto, ou se eu vou ter que pagar de imposto a hora que eu fazer a venda disso daqui. Porque o preço médio é extremamente importante para você ver se você teve lucro ou não, e se tem que pagar imposto ou não. E se você estiver interessado nessa planilha aqui e quiser saber como é que faz o controle dos teus ativos, dos teus investimentos, teu lucro, prejuízo, sem depender de gestão, de aplicativos que fazem gestão de carteira, tipo Kinvo, Trademap, Status Invest, que são legais. Eu tenho até, eu uso o Status Invest para poder monitorar carteira, já usei o Trademap, já usei o Kinvo, só que, cara, eles erram. Eles sempre erram. E esse tipo de coisa, bonificação, é o que eles se perdem totalmente. O preço médio não é confiável. Exatamente por isso eu comecei a fazer meu controle nessa planilha. E se você quiser ter essa planilha aqui, eu estou deixando um link aqui embaixo, que é um curso meu do Hotmart com a planilha, é um curso bem rápido de 2 horas, explicando como é que você usa aquilo dali, porque eu preciso te ensinar a usar a planilha, né? Não adianta nada você ter a ferramenta se você não sabe usar a ferramenta. E para você que está em alguma dúvida ainda, se bonificação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, cara, eu não consigo ver o lado ruim dela. Tá certo que você está sendo diluído, porque vai ter mais ações, mas você também está recebendo mais ações proporcionalmente. Então, eu não consigo ver um problema de ter bonificações. Se alguém achar alguma coisa ruim de bonificações, por gentileza, escreva nos comentários, porque eu só acho coisa boa. É o equivalente a pagar um dividendo. E para mim, empresas que pagam dividendo são empresas que estão tendo lucro, que já estão estabelecidas e que são saudáveis financeiramente, certo? A mesma coisa para bonificação. Então, se a empresa faz bonificação, é uma empresa boa. O único detalhe ali é aquele lance de qual valor que você tem que considerar nessas ações de bonificação para poder compor teu preço médio, porque se tiver errado, cara, se tiver errado, dá problema. E se você quer saber qual o problema que acontece se você lançar errado ou se você se confundir e fizer um erro, dá uma olhada nesse vídeo, que aqui eu te explico quais são os problemas que acontecem e por que você precisa controlar teu preço médio certinho para poder evitar problema.